Se tem uma coisa que eu posso te dizer a respeito desse livro é: não perca o seu tempo lendo esse livro. É isso mesmo que você está me ouvindo aqui. Eu vou falar sobre ele, o que eu achei, os pontos que eu não concordo, os pontos que eu concordo, e aí você vai entender, no final das contas você tira suas próprias conclusões, se vale a pena ou não você realmente gastar o seu tempo para poder ler esse livro. Se você não me conhece, meu nome é Jéssica Fonseca, aqui do canal Sacada de Livro. E antes que você seja aí uma pessoa fã do Pablo Marçal, eu não tenho nada contra o trabalho dele, e quando você vier ser contra a minha opinião, eu vou adorar, inclusive, eu vou adorar receber uma chuva de comentários aqui das pessoas discordando de mim. Você me traga um bom argumento, que aí a gente pode entrar numa boa conversa sobre o tema. Beleza? Então, como você já viu, eu vou falar desse livro aqui, que é o Antimedo. 98% das pessoas estão paralisadas pelo medo e os 2% dos invencíveis governam o planeta. O autor é o Pablo Marçal. E aqui eu gosto de dar sempre uma nota para o livro que eu tô lendo, né? Então, de 5 estrelinhas, eu vou dar 2 estrelinhas. Eu poderia dar 3. 3 até que vai, estaria sendo legal aí. Por quê? Porque eu acredito que ele traz sim algumas coisas muito interessantes, coisas que realmente abrem a nossa mente. Porém, para mim, não foi um conteúdo inovador. Por quê? Porque eu já tinha uma bagagem anterior a dele, com outros livros que eu já tinha lido, com a temática semelhante e que me fizeram muito mais sentido na minha cabeça, tiveram muito mais coesão durante o livro do que o dele. Então, para mim, esse livro não trouxe nada de novo, assim, né? Não trouxe uma uau, como abriu a minha cabeça. Agora, se você está começando a ler sobre assuntos relacionados ao medo, eu recomendo mesmo, de verdade, que você, se você quiser se aprofundar um pouco mais, e uma coisa que ele fala muito no livro, né, inclusive no começo ele começa falando que a gente é alienado, como a gente é alienado, como as informações que a gente capta no nosso dia a dia, de pessoas, internet, televisão e tudo mais, como isso tudo acaba nos tornando pessoas alienadas. Agora, eu achei esse conteúdo dele raso comparado, por exemplo, ao livro do Mais Esperto que o Diabo. Então, se você estiver buscando um livro um pouco mais aprofundado do assunto, que realmente te traga reflexões mais profundas, eu recomendo que você vá ler O Mais Esperto que o Diabo e não esse, ok? Além disso, como eu falei, na minha visão, eu peguei algumas partes e pela minha análise, na minha leitura, eu achei muito contraditórias. Então, assim, mais pra frente eu vou mostrando essas partes que eu achei contraditórias e aí você me fala se você concorda ou não, se você pensa diferente também, tá bom? E se talvez eu interpretei de uma forma diferente. Pode ser que eu esteja errada, não é verdade? Mas além disso tudo, eu gosto de sempre trazer os pontos positivos também. E é claro que tem os pontos positivos, sim. O que eu achei legal do livro é que ele traz diversos exercícios. No final de cada capítulo tem algum exercício para você fazer, para você escrever. Uma coisa que eu defendo muito é que a gente tem que realmente tirar da cabeça e colocar no papel. E isso é uma coisa que ele traz de exemplos, né? E incentiva você a fazer. E aquelas pessoas que não têm o hábito de fazer isso, eu acho que realmente vale muito a pena parar para poder fazer esses exercícios e questionamentos que ele traz para a gente poder refletir. Então esse é um ponto muito positivo no meu ponto de vista. E aí, já entrando no conteúdo do livro, tem um momento em que ele fala sobre os tipos de medo. Tem 2 tipos de medo: o medo paralisante e o medo reflexo. O medo reflexo nada mais é aquele medo que, igual ele explica no livro, dependendo da situação onde a gente está, se eu estiver, por exemplo, na beira de um penhasco e estiver olhando lá para baixo, assim, se eu uma pessoa que eu tenho medo de altura, eu olho aquilo ali, eu automaticamente vou ficar com medo. Ou se eu, sei lá, estiver num assalto e um cara armado aponta a arma para mim, eu naturalmente, ao mesmo tempo ali naquele momento eu vou ficar com medo. Esse é um medo reflexo, então não tem como eu fugir do medo. Então não tenha por que você ficar falando que você não tem medo, porque o medo, esse medo, ele vai aparecer. O medo nada mais é ali para te alertar, ó, perigo, alerta, perigo, tome cuidado, faça o que você puder aí para sobreviver. Então é um alerta de sobrevivência, você tem que estar realmente com a anteninha ligada. Se você não sente absolutamente nada em uma situação de perigo, algo
não está certa. E esse é logo um primeiro ponto em que ele fala e que eu particularmente realmente não acredito. Eu vou até ler para você o parágrafo em que ele fala que ele não tem absolutamente medo de nada. Mas como? Se o medo é reflexo, e se ele mesmo falou que tem esse medo que a gente não consegue nem pensar que ele simplesmente aparece, como ele não tem esse medo? A parte que ele fala disso é essa daqui, na página 30. Ele fala: algumas pessoas dizem que eu sou insensível por não sentir medo de absolutamente nada. Se você não me conhece, realmente não conheço pessoalmente, você duvidará que eu não tenho medo de nada. E realmente duvido, porque, como eu falei, como ele mesmo fala no próprio livro, em que nós sentimos sim essa reação de alerta, esse medo reflexo, não é possível que uma pessoa não possa ter isso. Agora, se ele tivesse especificado que ele tem somente esse medo, talvez eu poderia acreditar, tá? Mas ainda não é o caso também. Ele não foi específico, não trouxe falando exatamente sobre isso. E aí depois ele vai falar desse medo paralisante, que é aquilo que ele realmente abomina e é algo que a gente tem que tirar da nossa vida. E aí eu realmente concordo com ele. O medo paralisante é aquele que te impede de simplesmente prosseguir, seguir com a sua vida, sabe? Fazer coisas que você gosta de fazer. Mas o medo tá te impedindo, medo do que as pessoas vão pensar, medo do que vão ficar falando de você, medo disso, daquilo, outro. E esse tipo de medo é um medo que realmente paralisa e te impede de viver coisas da sua vida, de realizar muitas vezes seu propósito, desejos seus mais profundos. Então, esse medo paralisante é realmente aquilo que a gente tem que quebrar, que a gente tem que abolir com ele, acabar com ele, trabalhar para poder seguir a sua vida sem esse medo te impedir. Aí entra também uma outra questão que eu já penso de uma forma diferente, que eu não acredito que a gente consegue abolir 100% esse medo. Eu acho que sempre fica um medo, ou um medo da velhice, ou um medo da morte, ou um medo da falência, da escassez. Esses medos, eles são muito recorrentes na gente, mas a gente controlar para que a gente não deixe de viver por conta disso, eu acredito que a gente consegue fluir muito bem e realizar os nossos sonhos, nossos desejos. Não acredito que seja necessário abolir 100% esse medo para poder dar o seguinte passo, né? Para poder seguir a sua jornada, sua caminhada. E já ele defende que a gente tem que realmente acabar com esse medo. É o anti-medo. Você não pode ter medo de nada, você tem que ser invencível para governar o mundo. Mais pra frente do livro ele vai falar também sobre o ciclo do medo, né? Ele fala que o medo, ele é um pensamento e o pensamento é uma semente, ou seja, o medo, ele é uma semente e que se a gente plantar essa semente, regar essa semente e continuar cultivando ela vai crescer e vai acabar pode se tornar inclusive uma fobia muito grave, algo que a gente precisaria se tratar com terapia, psiquiatra, psicólogo, que seja, coisas que a gente precisa realmente tratar na raiz para poder solucionar. Por isso que é bom a gente estar sempre atento às coisas que a gente consome e aquilo que a gente pensa. Tudo aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente acredita e consequentemente você acaba sendo aquela pessoa, você muda seu comportamento devido aos seus pensamentos. Então é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento e sempre ligado às coisas que a gente está consumindo o tempo todo para poder não se perder nesse medo e nas coisas que a gente está se alimentando. E aí, sobre o ciclo do medo, ele vem falar também sobre plantar e colher. Ele, inclusive, traz reflexões também acerca da Bíblia, né? Essa é uma parábola da semeadura da Bíblia, a história da Bíblia, então ele traz com uma reflexão, só que ele usa de uma forma um pouco diferente. Eu vi que ele tentou trazer de uma forma contra-intuitiva, tentando trazer uma interpretação um pouco diferente, que pra mim não faz o menor sentido. Eu vou mostrar pra você e aí depois você me fala o que você entendeu sobre isso também, tá bom? Coloca basicamente assim, ó. Tudo que se planta, se colhe, certo? Errado, isso é uma mentira. Você pode colher o que não plantou, plantar e não colher, abandonar a sua plantação, plantar mas a terra pode não responder, plantar mas o clima pode acabar com tudo, plantar e perder tudo, plantar uma semente e a mesma não germinar, plantar tâmara e não colher em vida. Ou seja, ninguém colhe o que planta. Isso é o que ele fala neste finalzinho deste capítulo daqui sobre o ciclo do medo. E logo ele fala assim também: prepare-se, pois ninguém colhe o que planta.
Se você plantar medo, colherá bloqueios, infelicidade e derrotas em proporções astronômicas. É isso que você deseja? Pare de plantar aquilo que você não deseja colher. Como que eu vou colher bloqueios, infelicidades, derrotas em proporções astronômicas plantando medo? Se eu não necessariamente colho aquilo que eu plantei. Não faz o menor sentido na minha cabeça isso. E além disso, ele dá um conselho final. Pare de plantar aquilo que você não deseja colher. Mas se você não vai colher o que você está plantando, e aí? Não tô entendendo. Se você... Ninguém colhe o que planta. Ele fala em 3 parágrafos assim. Ninguém colhe o que planta. Então, pare de plantar aquilo que você não deseja colher. Mas se eu não vou colher exatamente isso... E aí? Foda-se que eu tô plantando, você tá entendendo? Então, assim, desculpa o palavrão. Eu fico muito bravo com as coisas dessas. É uma questão muito contraditória e que eu realmente paro pra ler. Eu quase parei de ler o livro nessa parte. Pra mim não fez o menor sentido isso e eu realmente fiquei desanimada depois com o resto do livro porque eu fui vendo várias coisas assim que foram me mexendo comigo. Eu fui, caramba, como assim? Essa pessoa ainda tem coragem de falar uma coisa dessa. Mas enfim, foi a minha interpretação, foi o que eu vi do livro. Agora, deixe aí nos comentários o que você achou. Você já leu o livro? Não? Tem vontade de ler? Olha, se você quiser também indicações de outros livros acerca dessa temática do medo, me acompanha lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram para você acompanhar. E eu sempre indico vários livros de temáticas diversas lá. Então, me segue, me acompanha lá também, tá bom? Até o próximo e tchau!